até o diabo tentar, mas a última palavra é do Senhor Jesus. Aleluia. Então Jesus aqui, aleluia, com esse discurso, Jesus estava vindo diretamente do monte. Jesus estava orando. Quando ele desce, que ele vai de costume à frente do, aleluia, do templo, para estar ensinando. A multidão acompanha. Aonde Jesus andava, arrastava a multidão, atraía a presença. Aleluia. Por quê? Porque ele é o Cristo, ele é o Redentor, ele é a salvação da humanidade. Jesus, ele chegou neste lugar, nesta tarde, para dizer: o teu problema, que muitos dizem que não tem mais solução, nós temos um Cristo. Diz: tem jeito, tem solução para o teu problema, para a ansiedade, para a depressão. Tem jeito sim. Por quê? Porque eu era dependente químico e hoje Jesus tem 20 anos na presença do Senhor. Vou fazer 21 anos que eu sirvo esse Cristo. Eu me arrependo por eu ter atrasado, por eu quebrar a cara neste mundo, neste Egito. O que é que o Egito tem, pastor? Tem prostituição, tem droga, tem vício. É isso que o mundo oferece. Mas Jesus não. Jesus oferece a salvação eterna. Nessa tarde de hoje, nós vamos trazer a salvação eterna. Por quê? Porque Jesus não quer que você sofra mais. Jesus não quer que você seja dependente de química. Jesus não quer que você seja dependente do álcool. Jesus não quer que você sofra mais. Por quê, pastor? Porque o Senhor fez você para adorar. Adorar. Você foi feito para adorar. Você é a imagem e semelhança dele. Aleluia. Tem glória aí? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aleluia. Só que no capítulo 8 se refere de uma mulher que foi pega ou panha em ato de adultério. Os fariseus de fato pegou esta mulher. Jesus estava de frente ao templo ensinando. O texto é categórico, relata sobre isso. Mas os fariseus não estavam gostando, que era os homens na época da lei, aleluia, era o homem que não gostava da presença do Yeshua Hamashia, porque aonde a luz não combina com as trevas, sim ou não? A luz combina com a treva, sim ou não? Não combina, tem que ter separação, tem que ter algo diferente. Então Jesus estava ensinando à frente do templo. Então Jesus, ele sai do monte e desce, e quando ele está ali dando o seu discurso, traz aquela mulher fariseu e lança sobre os pés de Jesus e diz: olha, mestre, aleluia, na época da lei, está escrito na época de Moisés, que fosse alguém, uma mulher, um homem pego em ato de adultério, ela tem que ser esbradejada até a morte. Só que o texto é categórico. Jesus, pela sua vez, ele abaixa, se inclina e começa a escrever sobre a areia. Jesus, nos pensamentos de todos aqueles que estavam ali, eram os homens da lei. Então Jesus, ele disse que ele veio trazer a graça, porque na época da lei era dente por dente e olho por olho. Só que Jesus de fato veio complementar da lei para a graça. Então isso é uma confusão para aqueles que estudou, para aquele que estava, aleluia, estudando a lei. Então a graça é a presença do Senhor. A graça é que liberta, a graça que salva, a graça que, aleluia, tira o homem da sarjeta do pecado. Então Jesus escrevendo, estava ali, todos eles com as pedras nas mãos, do maior ao menor. O texto é categórico. Depois você medite do capítulo 8 de João. Então Jesus ali começa a escrever e se inclina, e aquela mulher também está inclinada a sua cabeça. Então Jesus de fato disse, olhando para um, olhando para outro, e disse: olha, há no meio de vós que não tiver pecado, que atire-se a primeira pedra. E ele, se examinando aquele grupo que
estava para condenar, para matar aquela mulher, mas só que havia o dono da vida, estava ali. O dono da vida chegou, a morte estava perto, a morte estava próxima, as pedras estavam na mão do fariseu. Só que Jesus, o dono da vida, chegou primeiro naquele lugar. Aí Jesus, escrevendo, e disse: ei, há dentro de vós aí, vocês que estão aí para condenar esta mulher, se não tiver pecado, que atire-se a primeira pedra nela. Então um se examinando para outro: eu pequei hoje, eu falei mal de A, de B, de C, e pegaram as pedras da Bíblia categórica, do maior ao menor, tira as pedras e vão andando. Aí quando Jesus olha para um lado, olha para outro, com a mulher: mulher, cadê os teus acusadores, mulher? Aí a mulher diz: